Boa noite. Vamos ao livro de Atos, capítulo 16, continuar a nossa história de Paulo e seus 3 companheiros lá em Filipos. Paulo, Simas, Timóteo e Lucas. Vimos que ele pregou o evangelho para um grupo que estava na beira do rio e uma senhora, Lídia, se converteu com as palavras dele. E aqui começa a famosa história, ainda em Filipos, de Paulo e o carcereiro lá daquela cidade de Filipos. Mas hoje vamos ver só a introdução e até a chegada de Paulo na prisão. Então, Atos 16, versículo 16 em diante. Aconteceu o quê? Indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo seus senhores que se lhes fizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Vamos ficar aqui, vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo trabalhe em nossos corações com o que vamos aprender hoje dela, Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos de antemão. Amém. Como eu falei, a história é muito famosa pelo que vai acontecer dentro desta prisão entre Paulo e o chefe do cárcere lá. Mas não se fala muito, não é muito conhecido o motivo pelo qual Paulo e Silas foram presos, que é o nosso assunto de hoje. O que levou à prisão deles? Nos versículos 16 a 18, que nós vemos aqui um caso muito interessante de possessão demoníaca. Interessante sobre vários aspectos. Primeiro, o tipo de espírito.
Observe que aqui fala que era um espírito adivinhador. Tudo indica que existem... eu vou ficar com existem, podia dizer existiu, mas não há nenhuma indicação para usarmos no passado. Não há um ensino claro da Bíblia sobre essa questão de demônios se manifestarem em pessoas. Três tipos de espírito nós já conhecemos que a Bíblia fala. Esse é o quarto. E claro que a lista não termina aí, tudo indica. Não sei se vocês diriam de cor. Mas espírito mentiroso. Lá em 1 Reis, capítulo 22, nós temos uma passagem aqui em que é muito interessante. 1 Reis, capítulo 22... versículo 21, em que se passa aqui uma cena nos bastidores celestiais em que o próprio Senhor perguntou o Senhor: quem enganará a Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? Eu não vou contar todo o contexto da história. Um dizia desta maneira, outro de outro. Porque no versículo 19 é bom eu ler. E Micaías prosseguiu: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Então é uma cena celestial rara de se perceber. Perguntou o Senhor, lembra aquela de Jó, lembra que Deus conversou com o próprio Satanás com relação a Jó? Lembra ela. Perguntou o Senhor: quem enganará a Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? Passagem interessantíssima, porque a ideia de enganar Acabe foi de Deus. Um dizia desta maneira e outro de outra. Era quase uma assembleia aqui em que os espíritos falavam diante de Deus, um dando opinião, outro dando outra. Devia ter anjos, espíritos malignos, estavam lá, na presença de Deus. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor. E disse-lhe: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com quê? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, dos profetas de Acabe. Rei Acabe, que era um rei muito mau. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Dá vontade de desenvolver um pouco, de tão curiosa que é a história, mas não vou. Apenas claríssimo aqui em que um espírito mentiroso foi enganar os profetas de Acabe, ou pelo menos um espírito maligno que tornou-se um espírito mentiroso, ou tinha uma missão de mentir, alguma coisa assim, uma missão autorizada por Deus. E essas passagens são boas para vermos a soberania de Deus agindo. E também é bom sempre lembrar que nada disso tira a responsabilidade de cada um pelos seus atos. Deus não é responsável pelas mentiras daquele demônio, nem pelas maldades de Acabe, que levaram-no a ser enganado por ordem de Deus. Então, Acabe vai dar conta do que ele fez. E esse demônio aqui, como é que ele virou um demônio? Era um anjo e virou um demônio, um anjo decaído, será julgado por Deus da mesma forma. Então, a soberania de Deus
nunca ela é exercida sacrificando ou deixando de lado a responsabilidade humana. Essa é a melhor maneira de explicarmos esse tipo de situação, em vez de ficarmos meio constrangidos e gaguejando, como que encabulados, porque parece que Deus estava aqui mancomunando com o demônio, concordando com ele e tal. Não é assim que devemos ver. Um soberano, um Deus juiz, e que faz o que quer, coerente com os atributos dele. Ok? Seja como for, que está um espírito mentiroso agindo. Pulando séculos e chegando na época de Cristo, lá em Lucas capítulo 13, nós vemos um outro espírito atuando. Lucas 13:10. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Isso é muito complicado para nós, tem sido ao longo de todos esses anos, porque a mulher estava doente, mas era uma doença causada por um demônio, ela estava endemoniada. Veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. E a passagem continua aqui. Então, um espírito que tinha autorização de Deus para colocar as pessoas doentes, no caso aqui, encurvada. Poderíamos pensar que era uma doença da coluna ou coisa assim, e sabemos por revelação que naquele caso, naquela senhora, a causa da doença era um demônio. E ele pode ter atuado na coluna dela fisicamente? Pode. Aí não sabemos. E não conseguimos passar a linha. Muito bem. Espírito de enfermidade. No caso, costa encurvada. Em Mateus 9, fala de um outro tipo de espírito. Mateus 9, 22, 32 e 33. A retirarem-se eles, foi-lhe trazido a Jesus, né? Um mudo endemoniado. E expelido o demônio, falou o mudo. Então, a doença dele, a incapacidade de falar, era diretamente consequência da presença do espírito maligno neste homem. A mulher lá ficou reta, ficou ereta, quando Jesus mandou o espírito sair. Então, vemos claramente que eles estavam impedindo algum tipo de funcionamento normal em alguma área do corpo, do funcionamento do corpo da pessoa. E esta mulher aqui, o espírito dela era muito curioso. Ela adivinhava as coisas. Também é interessante a influência na pessoa. Ela parece que ficava só nisso mesmo. Adivinhava as coisas. Nós temos relatos, que eu não li, de fúria da parte de endemoniados, uma força enorme, quase o contrário de uma doença. Girava um super-homem, no sentido de força de não ter quem pudesse com a pessoa, quebrar correntes e uma agressividade muito grande. Aqui não está muda, não está encurvada, não está com muita força, parece que ela é normal, exceto o poder de adivinhar. Hoje talvez se chamasse de algum poder paranormal, coisa desse tipo, não sei como seria.
terceira coisa interessante, o conteúdo do que ela dizia. Talvez o mais interessante disso tudo era a verdade pura. Um demônio, através da mulher, falando a verdade. Paulo ia com seus companheiros e esta mulher ia atrás, dizendo que eles são servos do Deus Altíssimo. E eles pregam palavras de salvação. Alguns comentaristas ainda acham, ou tentam, ou sugerem que isso aqui não era o tipo de uma afirmação categoricamente afirmando que era um homem de Deus, do Deus Criador, e que estavam falando de pregação no sentido bíblico de salvação, no sentido bíblico de salvação, ou seja, pela fé em Cristo, que de fato era o que Paulo estava pregando. Mas alguns querem dizer, não, ela adivinhava as coisas e dizia que ela falava coisas de Deus, ou dos deuses, ou de um Deus aí, genérico, e palavra de salvação no sentido muito largo de salvação. Às vezes a Bíblia até usa a palavra salvação no sentido mesmo de estar curado de uma doença ou de estar livre de um problema. Ela de fato usa às vezes esse termo um pouco mais geral para a ideia de salvação. Essa é apenas uma ideia, uma sugestão. Outros não aceitam como eu. Eu prefiro achar que ela estava falando exato mesmo, que ela estava dizendo que eles eram filho do Deus Altíssimo, inclusive tem lá a expressão Deus Altíssimo, é um título solene para Deus, e palavras de salvação que era exatamente o que Paulo estava e os seus companheiros estavam de fato pregando. Então a ideia é que de fato ela adivinhou, entre aspas, né? Ela disse a verdade, ela disse o que de fato estava acontecendo. E outra coisa estranha, é um caso raro na Bíblia, tem um outro caso assim em Efésios, em que o relacionamento com o demônio causa lucro, uma atividade financeira para pessoas, dando lucro. Então, pessoas ganhando dinheiro, utilizando um serviço do diabo diretamente. É curioso isto. 3 observações. Ainda hoje existe intensa atividade demoníaca, certamente não como nos dias de Jesus aqui, talvez não como os dias de Jesus aqui, que foi a época mais intensa de atividade demoníaca, que não preciso me dar o trabalho de explicar o motivo, o próprio Filho de Deus entre nós, o Salvador. Então o diabo estava desesperado e foi dado a ele autorização para atuar de uma maneira muito forte. Mas Jesus Cristo perguntou, quando o Filho do Homem voltar, ele vai encontrar fé no mundo? Uma pergunta que eu entendo ser retórica, ou seja, cuja resposta é óbvia, não. Não é que ninguém no mundo teria fé, senão haveria crentes, né? Mas um mundo fraquíssimo em fé verdadeira, fé genuína, e a palavra de Deus cada vez mais adulterada, cada vez menos pregada, menos ensinada, e o mundo cada vez mais mergulhado no seu Deus, que é o diabo. Então, a atividade demoníaca é muito forte ainda aqui e certamente vai piorar até a tribulação, porque as coisas vão
deteriorando cada vez mais. Não precisa ser um ancião, alguém com minha idade, ou já na idade mais avançada, de 60 e tantos anos, sei lá, para olhar para trás e, puxa, como o mundo tem mudado nos últimos 40 anos, coisa desse tipo. Não, nós vemos pessoas novas, de 30 e poucos anos, de 40 anos, alguns até jovens mesmo, mais observadores, de 20 e poucos anos de idade, dizendo, está mudando muito rápido isso aqui, não é só na velocidade da internet, não. Em aspectos morais, aspectos de valores, está deteriorando muito, muito rapidamente. Isso não é à toa. Eu penso que Deus tem dado uma liberdade cada vez maior para o diabo atuar aqui no nosso meio. Um dos grandes fenômenos dos últimos poucos anos é o quê? Fake news, que é um termo em inglês. Fake quer dizer falso, mentiroso. Então são novidades mentirosas, ou seja, inverdades, mentiras. É muito, muito direto o assunto, em termos de nós olharmos e dizer, a Bíblia Jesus chama o diabo de o pai da mentira. E o mundo está aqui completamente submerso em mentira. Então, para mim, é óbvio que está aumentando muito isto, e não é só porque está aumentando a população. Então, por isso, como tem mais pecadores juntos, a gente vê mais resultados de pecado. Na minha concepção, não é só isso, é a quantidade de pecados, além do aspecto puramente numérico, antes tinha tantos pecadores, agora tem tantos, então tem mais pecado no mundo. Numericamente é só fazer uma regra de 3, mais ou menos, e tal. Não é bem assim, mas a própria qualidade a qualidade maligna, claro, o peso, a intensidade maligna está aumentando bastante. A parte de sexo, eu estou trabalhando numa revisão do estatuto da nossa igreja, e em breve eu vou falar nisso, mas é interessante como eu estou com cuidado agora de dizer que tal pode ser membro da igreja de ambos os sexos. Isso não pode mais, não quer dizer mais nada. Então eu tive que colocar lá do sexo masculino e do sexo feminino. Tem que colocar, porque como é que a gente pensar nisso 10 anos atrás, 20 anos atrás, achando que não seria suficiente dizer podem ser membros da igreja pessoas de ambos os sexos. Hoje, não dá mais. Então, é uma mudança muito profunda, muito, muito grande, e a tragédia de um acontecimento desse é enorme. Pela afronta à palavra de Deus, Deus os fez macho e fêmea, ponto. Deus fez assim: se unirá o homem à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne, homem e mulher, pronto. Hoje não pode mais. Outra indicação é que talvez alguns depois da pregação vão dizer: pastor, é bom o senhor tirar do áudio aquela parte que falou naquele assunto lá do sexo, porque lá no YouTube, se ouvirem, vão querer cortar, vão denunciar o senhor para a diretoria do YouTube e vão mandar cortar e tudo. Isso está constantemente pessoas comentando isso comigo: o senhor vai deixar lá, o senhor vai ser cortado. Então, quando é que pensar nisso? E outra coisa, por que eu estou falando demais? Além de dizer que existem 2 sexos, masculino e feminino. Pronto. Não, hoje isso aí não é perceptível. Então, não se iludam
Não pensem que isso não tem muito a ver com o diabo. Não, isso aqui é por causa do partido político A, B ou C, do fulano, do ciclano e tal. São meros instrumentos, que é por causa de homens, de pessoas, de ideologias e tal, é óbvio. Tudo isso é através de pessoas, não são as árvores que estão divulgando isto e plantando essas coisas. São pessoas humanas, claro, mas fantoches na mão do diabo, fantoches moralmente responsáveis, complementando utilizando o que eu acabei de dizer no começo. Nada disso anula a responsabilidade de cada pessoa por cada frase que diz, vai dar conta diante de Deus. Porém, é importante sabermos que estão sendo movidas pelo diabo e seus demônios, que estão extremamente ativos, de uma maneira que a gente acho que ficaríamos chocados se pudéssemos ver essa atuação acontecendo, uma maneira de enxergarmos isso, e acho que iríamos ficar estarrecidos em perceber. Às vezes é difícil identificar quando algum caso é físico, especialmente mental, ou demoníaco. É muito complicado. Então, hoje, é comum, especialmente para pastor, ouvir algo do tipo. Será que é um caso grave de algum problema da mente, algum distúrbio? Ou será mesmo, está muito esquisito isso, né, pastor? É capaz de ser, será alguma coisa de endemoniamento? Que é uma possessão que a pessoa está sendo alvo ou vítima por desse tipo? Essas conversas existem hoje ainda, então não é uma coisa passada, não. E não sei, provavelmente muitos casos de saúde, de doença física ou até mental, se formos, até não, principalmente mental, se formos atrás, se tivéssemos uma revelação de Deus, poderia ser, mas não leva a muita coisa na prática, porque não sabemos, na verdade não sabemos. Então, vamos procurar a ciência, claro, no aspecto físico, no aspecto psicológico, que a ciência tem para ajudar e tudo, e se ficar algo que indique mesmo um caminho mais complexo de endemoniamento e tudo, examina-se e trata-se, verifica-se, e que não tem sido algo muito comum hoje em dia, como naquela época, mas... E na realidade não significa que o fato do demônio estar muito ativo é que pessoas são mais endemoniadas e de uma maneira até a mostrar isso de uma maneira fora do comum, comportamental, coisa assim. Não obrigatoriamente. Um exemplo está aqui. Esta mulher adivinhando. Então, como é que a gente sabe que alguém que tem algum dom de dizer o que está acontecendo lá do outro lado e fechar os olhos e adivinhar aquilo ali e tudo? A questão de mágicos, por exemplo, sempre foi algo muito questionável, em que não se sabe a linha entre alguém é um mágico muito eficiente nas artes mesmo de ilusão, de espelhos ou coisa assim, ou quando alguém tem certos poderes mesmo, e às vezes a linha entrava uma na outra, que acontecia coisas, não pode acontecer isso. Pessoas com capacidades simplesmente incríveis de serem mergulhados dentro do mal, de um lago, todo acorrentado, absolutamente acorrentado, cheio de cadeado, cheio de tudo, poucos minutos, segundos ou minutos, estava lá solto, e eram pessoas que na vida pessoal eram estranhas, eram esquisitas. Então, nós
temos isso o tempo todo acontecendo. Estou dizendo isso só para vocês não lerem uma história. 10 anos, isso aqui é coisa de passado, isso aqui não tem mais nada a ver comigo. Quando eu digo comigo, é conosco, ao nosso redor, né? Pode ter, como eu disse, talvez não leve muito a algum ponto prático, porque é tão misterioso que nós aqui temos revelação. Então, para nós agora é muito fácil olhar e dizer, essa mulher tinha um espírito adivinhador. E a mulher encurvada tinha um espírito de enfermidade. E o mudo era mudo, não é por caber nas cordas vocais dele, não. É porque ele era possesso de um demônio. Se não fosse a Bíblia dizendo, não iríamos saber com precisão. Então, pode estar acontecendo hoje? Pode. Agora, não devemos, eu evitaria 2 extremos. Primeiro, não ver possessão demoníaca em tudo. E não ir para outro extremo de desprezar o assunto e achar que isso é coisa meio mística, é tão misteriosa que não dá muito valor, e tudo é a questão de distúrbio mental ou coisa desse tipo, é completamente fora de propósito imaginar algum tipo de endemoniamento e tal, não, isso aí de jeito nenhum. Não é uma atitude sábia, não é que vai ficar dando declarações ou que vai determinar se uma coisa é outra, mas como eu estou dizendo, pelo menos ficar observando e olhar com cuidado e com sabedoria e ter prudência no trato com essas coisas. Tenha prudência, não queira entrar muito porque você não entende, não sabe, então não adianta, é ficar observando com cuidado. E se chegar um momento de uma igreja agir com relação a esse assunto, ela vai agir, vai saber encarar com o poder de Deus e em nome de Jesus Cristo, vai encarar. Mas enquanto isso, cada um vai levando, vamos levando e não sabemos exatamente o que ocorre ao nosso redor. Infelizmente, temos uma onda de carismatismo muito grande, ainda está enorme. Eu falei hoje de manhã um pouco disso aí, já estamos desde 1900, então estamos com 1900, cento e poucos anos, eu falei 200 e pouco, é 100 e poucos anos só que existe isso no mundo, e visões exageradas, gosto pelo sobrenatural, pelo fantástico, e tudo é profecia, muitas coisas, igrejas que se dizem cristãs e falam abertamente na questão de profecia. Outro dia um jovem me disse que estava na reunião, aí uma mocinha lá falou, vou fazer uma profecia sobre tu. Eu? Sobre tu. Você é um galho meio seco, mas que vai germinar e vai dar fruto. Então, e encara isso com a profecia. E era uma reunião de oração da tal igreja, de uma igreja aqui em Fortaleza hoje. Foi agora. Né? E os outros levando muito a sério isto, e oravam, e cantavam. Então, algo muito sério, compenetrados, e ainda outro fez outra revelação, houve umas 3 lá. E alguém de outra igreja também disse para um jovem nosso, que a gente conhece, disse, vá na nossa igreja lá visitar, mas não vá no dia tal, não. Por quê? Você não vai gostar muito do que vai ver, não. Ou vai se chocar, não vai gostar. Alguma frase assim, você vai se chocar com o que você vai ver lá, nos dias tal lá. Aí a pessoa foi, disse, não, mas não tinha muita coisa não, o que era? A pessoa no chão, outra no chão lá orando, outra lá e tal, isso era o que ele viu, mas disse, não, mas você não viu nada, tem dia aqui que é a gente caindo mesmo, se batendo e tudo. Hoje, em Fortaleza, né? Então, dizer que isso é o Espírito Santo, tem uma dose altíssima de demonismo aí dentro, e tem charlatanismo, tem emoção, tem distúrbio,
emocional na história. Eu diria que tem uma salada aí dentro muito grande. Pastor, tem crentes aí nesse meio aí? Eu creio que sim, não sou eu que vou dizer que tem ou que não tem. Não conheço o coração de ninguém, mas pode ter. Mas se tiver, garanto que está muito enganado, muito iludido, muito mal ensinado pelos seus pastores, pelos seus líderes que vão dar conta disto. Mas é uma pena que esteja assim. Então, nós acharmos que uma história dessa aqui não tem muito a ver com a situação de hoje, de endemoniamento, coisa desse tipo, é ingenuidade nossa. Tem muito a ver. Uns anos atrás, chegou um cidadão lá na outra igreja, que eu era pastor, e se meteu a ser profeta. Não durou muito, né? Na nossa igreja. Mas se meteu a ser profeta. Lá e tal, aí... Meu pai tinha um amigo com câncer. Tinha se convertido. Aí, sem pedir autorização a ninguém, esse cidadão lá pegou uns amigos carismáticos, levou lá no apartamento desse senhor e oraram com esse senhor e disse: o senhor está curado. Câncer terminal. O senhor está curado. Pronto. O pobre ficou alegre, era um crente novinho na fé, né? Mas já senhor e tudo. Contou para o meu pai, contou para nós lá na igreja e tal. Ele não era membro da igreja, não, mas ficou animado e tal. Com poucas semanas ele estava enterrado. Aí meu pai chegou muito chateado, meu pai ficou muito aborrecido pela ilusão que causaram ao pobre coitado, muito amigo dele, e perguntou, confrontou. Você não declarou, junto a uns que você levou de outras igrejas lá para o apartamento dele, você não declarou que ele estava curado? Declaramos. Foi falso? Não. Foi ele que não creu. A raiva do meu pai triplicou, né? É cínico. É. Ou seja, isso, esse cidadão, uma vez chegou e disse: tive uma revelação, Deus vai me dar um carro novo. Digo, me deixe dessas coisas. Tá, vai, pastor, vai me dar um carro novo e tal. Tá bom. Um dia ele chega lá morto de alegre que tinha adquirido um carro novo. De alguma maneira lá especial e tal. Não deu um mês, ele acabou esse carro em cima de um poste, ou foi de uma árvore, ou bateram nele, acabou o carro. Com poucas semanas. Ou seja, são profecias muito não proféticas. Segunda observação. A primeira é esta, que essa atividade demoníaca ainda é muito presente em nossos dias, muito mais do que nós, talvez, pensemos. Segunda, o conteúdo de um pronunciamento demoníaco pode ser correto. E aí está um grande perigo. Ela disse que era correto. Como nós vamos saber? Primeiro, como é que vamos saber se alguém está falando por uma intuição espiritual correta? Eu admito, estamos falando do assunto, que o Espírito Santo pode transmitir sentimentos, convicções muito fortes para crentes hoje. Aliás, eu admito que ele pode fazer um morto levantar. Claro, eu admito, ele é Deus. Mas em termos do que ele tem feito e do que é normal acontecer entre nós, eu não creio que alguém chegue hoje, vai visitar um doente, e uma doença qualquer, vamos supor, uma doença até grave, ele faz uma oração, aquele homem ou aquela mulher tem o poder, então, de fazer oração e o outro ficar curado ou curada. Não vejo base bíblica para isso hoje acontecendo, nem vejo isso acontecer. Aí, Deus pode? Essa pergunta, Deus pode? A resposta sempre será
Pode, desde que não seja contrária aos atributos dele próprio. Ele não vai fazer. Mas Deus pode hoje levantar alguém do leito, até de morte. Pode. Eu conheço histórias de pessoas confiáveis, pessoas que eu conheço, crentes sérios. A filha fez uma tomografia, estava com um tumor, fizeram lá a biópsia, maligno. Quando, no dia da cirurgia, foram fazer a nova para poder localizar exatamente onde é que estava lá, tinha sumido. Então, crente sério como nós aqui. Então, eu creio que Deus realizou o milagre ali da forma como foi contado, creio. Vou fazer disso o quê? Que Deus agora está fazendo milagres no nosso meio, de uma maneira em quantidade, ou coisa assim, ou que você deve orar intensamente para Deus lhe curar como curou a irmã. Então, eu não vou por esse caminho. Pode orar para Deus lhe curar? Pode. Mas não tem sido a atuação normal, costumeira de Deus nessa época em que vivemos. Então, eu acho que um apego muito grande a essas possibilidades sobrenaturais pode gerar decepção com Deus. E eu tenho pavor, tem uma coisa que eu tenho pavor, é de um crente decepcionado com Deus. Morro de pena. Porque se tem alguém que não merece uma decepção sobre essa própria pessoa, é o próprio Deus. Então, um crente decepcionado com Deus, alguma coisa está errada. Não com Deus, mas com a pessoa. Então, nós não devemos ter esse tipo de expectativa. Agora, quer orar por uma cura ou coisa desse tipo, se Cristo quiser e tudo, não tem nenhuma proibição sobre isto. Agora vai ter o meu incentivo, e vamos lá, é um grupo de oração para curar e tal, como um objetivo máximo do que Deus pode fazer naquela vida é curar. Quem disse que a melhor maneira que Deus enxerga dele próprio se glorificar é curando aquele servo, aquele filho? Quem disse? Ele pode, e de fato se glorifica, na maior parte das vezes hoje, em permitir que o crente passe por sofrimento, passe por dores, passe por provações, e inclusive no final tem um curso normal da doença tal que adquiriu, e parta para o céu. É um problema. Então, esse tipo de coisa, nós devemos ter cuidado em encarar. Isso faz parte, eu acho, da nossa lucidez como crentes. Devemos ser crentes lúcidos, que creem de uma maneira absolutamente firme no poder de Deus. Sim. Mas que Deus vai fazer alguma coisa e que, como você está pedindo, Ele vai fazer. É claro que Ele vai fazer, porque Ele é bom. Aí já começa um desvio grande do que a própria Bíblia ensina. Então, veja a vida de pessoas que se metem a profetizar o tempo todo, o testemunho, a igreja que a pessoa frequenta, a igreja que a pessoa... Isso é muito sério, muito sério, muito sério, na minha maneira de ver. O crente escolher a igreja em que ele vai frequentar. Tem igrejas que são visivelmente que estão longe do que é razoável. E é curioso, como eu tenho notícia de irmãos em Cristo que são amigos, colegas e conhecem pessoas de outras igrejas assim, que dizem, realmente muitos amigos meus não concordam com a igreja deles não, acho bem esquisito mesmo. Mas, aí tem um mais, né? É muito grande, então deve estar certa, tem muita gente, tem muito jovem para se conhecer, tem muita programação, é muito animado. Então, vê coisas positivas para eles e que isso acham que justifica continuar lá. Também desconhecimento da importância de uma igreja na vida do crente, que não é só um lugar para você ir, ouvir uma música no ritmo, da maneira que você gosta, e ver muitas pessoas lá, que você é uma pessoa muito sociável e tal.
Igreja, é bom que tenha música que você gosta, é bom que tenha a sociabilidade dos irmãos, tudo bem, mas isso não define uma igreja. A primeira coisa que define uma igreja é a doutrina pregada, a primeiríssima. Segundo, a vida do pastor lá, dos pastores, dos líderes da igreja e depois dos próprios membros da igreja, mas olha logo para os líderes. Terceiro, muitas pessoas se tornam famosas e ricas pela mão direta do diabo. É uma pena porque esse mundo gosta muito de cair aos pés das celebridades. A pessoa é famosa em Hollywood, em cinema, na música, tem muito dinheiro, e jatos particulares, e bilhões, e isso aí tudo. Aí atrai muito, é muito atraente pessoas assim, e muitos deles, no caso de artistas, cantores e tudo assim, são competentes mesmo, no sentido de fazerem coisas bonitas e tudo, cinemas, filmes interessantíssimos, caríssimos, que enchem os olhos e tal. É complicado, porque isso atrai. E se não tivesse nada conflitante com as Escrituras, até que poderia ser uma opção, né? Mas muitas vezes tem, às vezes passar uma linha é difícil, é muito complexo. Seja como for, pessoas riquíssimas são riquíssimas porque estão diretamente associadas com o diabo, outras não tanto, mas outras sim. É muito interessante. Tem gente que tudo que faz dá certo. Sonega imposto de renda direto, há décadas, e a receita nunca pega. Engana, frauda, engana os outros, ninguém revida. Entra em negócios arriscados e ganha muito dinheiro. E às vezes a vida espiritual de pessoas assim, às vezes ela pode ser intensa. Intensa. E fazer parte de algum tipo de religião, ou de algum tipo de idolatria, indo até para casos mais graves de ocultismo e coisas assim, isso acontece bastante. Isso entre os artistas é uma coisa, e cantores e tal, é uma coisa absolutamente comum. Consumo de drogas e tudo mais. Então, é bom nós termos muito cuidado a ver com o que é que nós vamos gastar nosso tempo, com o que é que nós vamos dedicar mente, pensamento. Eu acho que disso aí o menos prejudicial talvez seja o esporte. A pessoa gosta muito de um grande jogador, de algum tipo de esporte e tal, talvez seja o menos nocivo quando entra para a parte de filmes e de cantores e coisas desse tipo, especialmente de rock. Então, muito, especialmente os jovens devem ter muito cuidado em saber a vida desse povo todinho de cor, às vezes, sabe tudo. Aí, fala aí sobre o apóstolo Paulo, né? Fala um pouquinho aí sobre a Bíblia e tal, sabe pouco. É uma pena. Cada um vai escolher como vai investir o seu tempo e tal, mas é bom você pensar nisso, como é que você vai agir com relação a esse assunto e não ser ingênuo e desconfiar do mundo, desconfiar das pessoas, especialmente dos poderosos, dos milionários. Desconfie que é um povo muito abençoado pelo diabo. Abençoado entre aspas, né? Nunca usar essa palavra para alguém do diabo. Mas eu quis chocar um pouco. Muitos deles, não quer dizer todos, há crentes fiéis, riquíssimos, milionários, que deixaram história aí de grandes fundações que fizeram, ainda hoje deram milhões, pessoas de primeira qualidade, existem, mas são minoria, é raro. O mundão está aí.
Aí vem Paulo e se zanga. De repente se zanga, se vira e diz, tá bom, enchi. Sai dessa mulher. Eu não sei porque que Paulo só agiu assim depois de alguns dias, como o texto diz. Não sei porque que ele não fez logo. Não tem na história. Talvez no começo achou uma coisa sem muita importância, mas depois fui ficando muito incomodado e talvez estudando melhor o caso, ouvindo falar mais do caso, que aquela mulher estava ligada. Ele de lá diz que ela era uma escrava. Não era que era uma sócia dessas pessoas aqui, não, dos que estavam ganhando dinheiro com o lucro, com as previsões dela, as predições dela, não. Ela era escravizada por esses homens, por um ou dois, eu não sei quantos, mas ela era escravizada, era extremamente explorada por isso. Então, não sei se Paulo foi tomando conhecimento e tudo, e chegou ao ponto... Não sei também se ele sabia que haveria problemas, se ele tirasse o demônio dela, seria haver problemas com os donos dela, na época escrava era propriedade, né? Com os donos dela, e isso iria atrapalhar a pregação de Paulo em Filipos. O que aconteceu? Num certo sentido, né? Porque Deus em tudo se glorifica, mas Paulo acabou preso num tronco, como nós vamos ver na próxima semana. Eu não sei. O fato é que Paulo se zangou, se irritou e encerrou. Observe que ele expulsou em nome de Jesus Cristo. Uma coisa muito simples, muito direta, e que essas coisas, quanto mais simples, mais, vou dizer o contrário, quanto mais poder, muitas vezes mais simples é. Então, um poder enorme, a expulsão de Paulo, o poder do próprio Jesus Cristo, ele dizer assim, pode sair, e o demônio sair. É algo que mostra muito poder, o nome de Jesus Cristo, mero nome dele. Quando for usar o nome de Jesus Cristo, use com muito cuidado, muita reverência. Saiba usar o nome de Jesus Cristo com a dignidade que ele merece. Ainda tem muito poder neste nome, claro. E o poder absoluto de Cristo, segundo a observação, que é complemento da primeira, sobre Satanás e seus demônios, mostrando que saiu na mesma hora. Então, com a fonte de lucro esgotada, a mulher desviou mais nada. Sabe o super-homem, quando chegou perto da pedra verde? Kryptonita. Quando ele chega perto da Kryptonita, o poder dele se acabava. Então, a mulher ficou sem adivinhar mais coisa nenhuma. Deve ter sido uma decepção geral, especialmente para os que estavam precisando e querendo a adivinhação dela para fazer alguma coisa, e para os que tiveram o seu prejuízo. Então, eles foram denunciados, Paulo e Silas, e foram acusados de estarem fazendo proselitismo em cidadãos romanos, o que era proibido. Proselitismo é querer arrastar alguém para a sua própria religião. No caso, a ideia é que eles estavam querendo, estavam pregando uma mensagem estranha, esquisita, misturada com judeu, e de preferência para os judeus, mas incluía gentios também, mas um tal de Jesus aí, embora não diga nada disso no texto, mas a ideia aqui parece que era, é isso aí, eles estão fazendo uma coisa que não é para fazer. Proselitismo. Bom, estavam, mais ou menos, né? Porque estavam loucos para pregar o evangelho e levar alguém para Jesus Cristo. Então, num certo sentido, estavam pregando o evangelho para isso. Só que o motivo, olha como o mundo é cínico, o motivo que levou os homens que denunciaram Paulo às autoridades, teve nada a ver com isso, teve a ver com o quê? Grana, dinheiro, que é o que mexe, move esse mundo velho aqui. Dinheiro. Muita gente gosta de dizer, conhecida a frase, né? Inclusive policiais aí que procuram corrupção, coisa assim, vá atrás do dinheiro.
Mais importante do que quem matou o fulano, quem matou o ciclano, tá? Vá atrás do dinheiro. É lá que você vai encontrar a origem do que não presta, na maioria das vezes. Curioso isso. E foi exatamente o que aconteceu aqui. O assunto era dinheiro. Agora eles iam chegar para as autoridades, que talvez até participassem, né, do lucro deles. Ouviram falar nisso aí? Não sei. Mas acontece, de vez em quando, uma autoridade pega um dinheiro de algum empresário rico, seja como for, e chega lá e dizer, olha, nosso lucro se acabou. Sim, e o que eu tenho a ver com isso? Não ia dar certo. Não, vamos arranjar um jeito de enquadrar esse camarada aí. Tinha um governador aqui no estado, décadas atrás, até eu conheci pessoalmente, que ele gostava de dizer uma frase: aos amigos, tudo. Aos inimigos, dava ideia, querer dizer nada. Ou então, cadeia. Uma coisa. Pasme. Ele dizia assim, aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Impressionante isso. Dá muito o que pensar. Por quê? Porque você faz qualquer coisa com qualquer um, praticamente usando a lei. Porque que advogados bons são bilionários? Porque eles usam a lei com uma maestria enorme. A lei é muito grande, é muito complexa, e de fato não são perfeitas. Não estou criticando todos os tributaristas, todos os legislativos, aqueles homens da lei, que muitos são interessados em fazerem leis boas mesmo, existem leis boas, mas seja como for, é muito complexo. Leis para uma comunidade perdida, como as nossas comunidades no mundo inteiro. Então, ele entendeu logo, um homem inteligente, políticozão, basta a lei. Como é que te enquadra esse fulano aí? Não, tem imposto de renda. Al Capone foi preso por causa de imposto de renda, não sei se vocês sabem disso. O maior gangster dos Estados Unidos, que matava de monte, assim, mandava metralhar, assim, 12, em público, numa rua pública. Os comparsas dele saíram do carro com metralhadoras, metralhava assim, os inimigos, deixavam na rua lá, mortos. Este homem foi pego por imposto de renda. Nunca conseguiram todo o poder americano em cima para pegar este homem, ricão, claro, aparecendo em tudo que é lugar, os carrões, mulheres, tudo mais. Não conseguiram botá-lo numa cadeia um dia. Aí alguém teve a ideia, só tem um jeito. Imposto de renda. E pegaram e o prenderam. De fato, ficou famoso isso. Então, foi o que eles fizeram aqui. Acusaram não por motivos sinceros, mas por causa do dinheiro. Todo mundo ficou contra Paulo. Aí vem a questão de judeu, na época era muito forte, já era forte, um sentimento anti-judaico. Então, a ideia aqui é que o crente, às vezes, ele tem que se expor, e se é preciso ele fazer alguma coisa, dizer alguma coisa, e denunciar alguma coisa, que denuncie. Isso o que vai ser, podendo trabalhar de uma maneira discreta, pode ser como ele fez com a Lídia. Foi discreta ali perto do rio, tá, ela se converteu. Mas aqui, que não foi nem caso de conversão, mas ele teve que atuar em nome de Cristo, e atuou, não foi pegando o evangelho nesse caso, foi expulsão do demônio, mas se expôs e terminou preso, de fato. Então, há momentos de você se expor em nome de Jesus Cristo. Paulo se expôs e você deve também. Na próxima semana vamos ver a história curiosíssima de Paulo lá dentro do cárcere. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender muitas das coisas aqui, a crescer com elas e a Te glorificar.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.